Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Tia tá morrendo de saudade de vocês. Espero que todos vocês, estejam bem, tá? Antes de tia começar a lição, tá? A gente vai falar com o Papai do Céu, tá certo? Então vamos lá, vamos falar com Jesus, agradecer pelo dia de hoje, que Jesus venha nos abençoar, que Jesus venha iluminar a professora, que ela fale não segundo o coração dela, mas segundo o coração de Deus, tá certo? Então vamos lá orar, falar com o Papai do Céu, tá certo? Ó Santo Deus e eterno bondoso Pai, estamos, Senhor Deus, aqui na tua santa presença, Senhor, para engrandecer o teu nome, Senhor Deus, porque só o Senhor és digno de toda a honra e de toda a glória, Jesus. Abençoa a tia, Senhor, que o Senhor possa iluminar, que o Senhor possa capacitar, que ela possa falar segundo o teu Espírito, Senhor Deus. Fica conosco, Senhor Deus, nos protege, nos livra de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, crianças. Antes de tia falar, tia ler o texto, tá, da Bíblia, que espero que todos vocês aí peguem a Bíblia de vocês, tá? Então vamos lá, vou falar o título da lição de hoje, ok? Jesus encontra Zaqueu. Tia vai repetir de novo. Jesus encontra Zaqueu, tá certo? Acho que vocês já pegaram a Bíblia de vocês, né? Então, vamos lá. Pega a Bíblia de vocês. Abram no livro. Tá? A tia já tá com a Bíblia dela aqui, ó, em mãos. Tá? Ó a Bíblia de tia. A tia já pegou a Bíblia dela. Então, abram a Bíblia de vocês em Lucas 19, capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, versículo 10. Tá, vamos lá, tia vai ler. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. De novo, tia vai ler. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ô, gente, o que esse texto da Bíblia, tá? Esse trechinho, esse versículo da Bíblia quer dizer, tá? Que Jesus, ele veio salvar aqueles que estão, que muitas vezes a gente acha que não tem mais jeito, né? Que aquelas pessoas que estão ali no mundão, tá? E que a gente acha, oxe, fulano nada vai aceitar Jesus, só vive fazendo as coisas erradas, ele vai aceitar Jesus? Vai nada, a gente muitas vezes não quer nem pregar a palavra para ele, porque acha que ele tá perdido, né? Com outras palavras, não tem mais jeito. Mas Jesus, minha gente, veio buscar justamente aquele que muitas vezes a gente nem acredita que Jesus possa salvar, que Jesus possa modificar ele, tá? Então Jesus veio justamente para salvar e buscar aqueles que já realmente estão aí no mundo fazendo as coisas erradas, tá? Então, por isso que a gente não deve deixar a criança, não deve deixar de pregar a palavra de Deus a qualquer pessoa, porque a gente acha que aquela pessoa aquela pessoa acha que vai citar Jesus, ela é merecedora. Ninguém merece, ninguém é merecedora, vocês não são merecedor, ninguém são merecedores de nada, porque Jesus tem a misericórdia dele, Jesus teve compaixão de nós, morreu naquela cruz para nos salvar, e ele veio justamente buscar aquelas pessoas que estão no mundo, assim como a gente também esteve no mundo, perdido, sem direção. Então Jesus vem buscar eles. Então que a gente possa sempre, crianças, não deixar de pregar a palavra às pessoas, falar do amor de Jesus, porque a gente não sabe, Jesus pode tocar naquele coração, aquela pessoa aceitar Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Então, justamente a historinha de hoje vai ser justamente sobre um homem um homem da Bíblia, tá? Que era conhecido como Zaqueu, que tinha por muitos como uma pessoa perdida, mas Jesus veio para buscar ele. Mas antes de tia, tá? Vai falar justamente sobre ele, tá? Sobre Zaqueu. Não esqueça esse nome não, tá certo, crianças? Então vamos lá. Eu não sei, crianças, se vocês já ouviram falar sobre justamente impostos, né? Então, cobrar imposto. Então, justamente esse Zaqueu, vou mostrar Zaqueu para vocês aqui, tá?
Zaqueu, olha o Zaqueu aqui, crianças. Olha o Zaqueu aqui. Esse é Zaqueu, tá? Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, tá? Então ele era responsável de cobrar os impostos, tá? Naquela cidade, tá? Então ele cobrava impostos. Ou seja, ó, cobrava, ó, dinheiro, tá? Ó, o dinheirinho aqui, ó, a moeda de tia aqui, tá? Então ele cobrava justamente impostos. Só que ele agia, minha gente, agia muitas vezes de má fé. Cobrava além do que o certo. Então ele, em outras palavras, né? Ele roubava muitas vezes, né? Ele queria cobrava excedente, cobrava a mais para as pessoas, né? Então Zaqueu, minha gente, esse homem aqui, ó, ainda não conhecia Jesus não, tá? Ele ainda não conhecia Jesus. Então Zaqueu, ele cobrava impostos, cobrava algo mais e as pessoas daquela cidade lá não gostavam dele, justamente porque ele era uma pessoa desonesta, fazia as coisas erradas, cobrava a mais, roubava do povo, cobrava algo a mais do povo. O povo já estava, ó, cheio dele, tá? Porque ele fazia essas coisas. Ninguém gostava dele naquela cidade ali, tá? Mas naquele dia, gente, naquele dia, tava um alvoroço naquela cidade, tá? Na cidade, porque Jesus ia passar justamente naquela cidade, tá? E Zaqueu ficou, ó, curioso para saber quem era, né? Quem era que ia visitar aquela cidade. Então Zaqueu foi também atrás para também ver Jesus. Ele ficou perguntando ao povo, ó, na multidão, ó, deixa eu mostrar para vocês, crianças. Ó, Zaqueu aqui, ó. Ó, Zaqueu escondidinho aqui, ó, um bocado de gente na frente dele, ó. As crianças, porque Jesus ia passar. Zaqueu perguntava ao povo, pensa que o povo respondia, Zaqueu? Respondia não, porque Zaqueu ele era mal visto, malquisto, ninguém gostava dele naquela cidade. Ele perguntando ao povo, e cadê o povo responder a ele? Ó o povo aí, ó, nem aí para Zaqueu. Mas Jesus queria, Zaqueu queria ver quem era que ia naquela cidade ali, tá? Então Zaqueu teve uma ideia. Então vamos lá. Ó, essa árvore aqui é chamada sicômoro. Sicômoro, tá? Ó Zaqueu aqui, ó. Ó Zaqueu aqui. Para justamente, já que ninguém respondia a ele, né? Ele foi ver e ninguém deixava ele passar. Ele queria passar, mas a multidão tinha tanta gente para ver Jesus que não deixavam, tá? Ele passar, então ele teve essa ideia. Ele subiu justamente nessa árvore aqui, chamada sicômoro aqui. Subiu, ó, para ver quem? Para ver Jesus, gente. Para ver Jesus. Ó, quando Jesus chegou aqui na cidade, ó. Ó, a multidão aqui, Jesus. Então, ó, quando Jesus chegou naquela cidade, quando ele olhou logo para cima daquela árvore. E adivinha quem ele viu, gente? Adivinha, ele viu Zaqueu. Olha ele aqui, ó. Ó Jesus, ó Zaqueu ali, ó. Ó. Então Jesus, e as pessoas ficavam pensando, oxe, Jesus foi falar logo com quem? Com Zaqueu, um homem que não era nem bem quisto, o povo não gostava dele. Zaqueu fazia as coisas erradas, né? Então Zaqueu, Jesus falou para Zaqueu aí, desce daí, Zaqueu, porque hoje, tá, eu vou na sua casa. Então Zaqueu ficou assim, ele me chamou pelo meu nome. Zaqueu ficou assim, sabe, gente, impressionado. Então Jesus, minha gente, Jesus olhou para o Zaqueu com um olhar de amor. Ele não olhou como as pessoas olharam para Zaqueu, com um olhar de desprezo, porque Zaqueu fazia as coisas erradas. Jesus olha pra gente, olha pra mim, olha pra vocês, com um olhar de amor, porque Jesus veio salvar a todos nós, independente do que a gente fazia, tá, das coisas erradas aí pelo mundo, tá, mas Jesus olhou pra gente e viu
algo diferente na gente. Então Jesus escolheu, tá? Jesus olhou pra gente, mesmo a gente sendo um merecedor de nada, Jesus olhou pra gente e escolheu a gente para servir a Ele, tá? E Jesus mostrou seu grande amor por nós naquela cruz, quando Ele morreu por nós, por mim e por vocês aí, tá? Então, ninguém naquela cidade olhava com Zaqueu com um olhar bondoso, mas Jesus sim. Jesus, ele olha com um olhar bondoso para nós. Jesus vê o melhor de nós quando ninguém mais vê o melhor de nós. Então Jesus olhou para Zaqueu e Zaqueu lá ficou assim, olhou para Jesus assim, ficou, poxa, ele falou meu nome, ele vai entrar na minha casa, ele disse que vai na minha casa. Desce daí, Zaqueu, que hoje eu vou na sua casa. Um homem que não era bem visto naquela cidade ali, que as pessoas criticavam, que as pessoas viam ele com um olhar ruim pelo fato das coisas que ele fazia. Mas Jesus, independente do pecado que Zaqueu fazia, Jesus tem o poder de curar, tem o poder de salvar, tem o poder de transformar aquele Zaqueu, aquele antigo Zaqueu. Então Jesus foi na casa de Zaqueu, tá? Independente das pessoas que criticavam, achavam, Jesus vai na casa de Zaqueu, logo daquele cobrador de impostos que roubava o povo. Mas Jesus não está interessado nisso, Jesus está interessado em salvar almas. Jesus vê o nosso coração. Tá? Então Jesus olhou para o coração de Zaqueu e se agradou dele. E Jesus transformou a vida de Zaqueu. Ó, Zaqueu aqui. Ninguém olhava para Zaqueu. Zaqueu teve que subir naquela árvore para ver Jesus. Jesus, a primeira coisa que fez foi olhar para cima e viu Zaqueu e chamou pelo nome dele. Porque Jesus conhece e chama pelo nome, tá certo, crianças? Aí Zaqueu, ó. Zaqueu desceu daquela árvore que Jesus chamou e Jesus disse, vou na sua casa, tá? E Jesus, ó Jesus aqui, ó, tá certo, com a multidão aqui. E Jesus foi na casa de Zaqueu, tá? E quando Jesus foi lá, Jesus falou com Zaqueu e Zaqueu se arrependeu das coisas que ele ia fazer, que ele fez, né? Que ele fez E Zaqueu, ele disse que o que ele tinha feito, ele ia fazer, a partir daquele dia que ele conheceu Jesus, ele ia modificar, ele ia transformar. Jesus transformou a vida de Zaqueu. E as pessoas que criticavam, porque viam Zaqueu daquele modo errado, começou a ver a transformação de Zaqueu. Porque Zaqueu, ele restituiu ele devolveu aquilo que ele tinha feito de errado, aquele dinheiro que ele tinha feito, tá? Cobrado a mais, tá, crianças? Então Zaqueu, sabe o que Zaqueu disse? Resolvi dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restitui 4 vezes mais. Então quando Jesus foi na casa de Zaqueu, Jesus transformou Zaqueu. Então Zaqueu se arrependeu e se tornou um novo homem. Tá? Houve um homem segundo o coração de Deus. E começou a ser. E as pessoas viram que Zaqueu foi transformado. Assim somos nós, crianças. Jesus tem o poder de transformar nossas vidas. Tem o poder de transformar a vida de vocês. As coisas que a gente fazia, tá, errado, tá? Deus tem o poder de chegar e tocar nos nossos corações e nos transformar. Tá? Porque quando a gente conhece Jesus, a gente não fica mais da mesma forma. Que a gente possa pedir a Jesus, mesmo que a gente muitas vezes estejam fazendo coisas que desagradam a Deus, mas que a gente possa pedir a Jesus Cristo, que é o Jesus que pode transformar a todos nós. E que a gente, criança, nunca deixe de orar, nunca deixe de pregar o evangelho àquelas pessoas que muitas vezes a gente acha que não é merecedor de salvação. E quem somos nós para dizer quem merece ser salvos? Ninguém, crianças. Só que a gente tem o papel, sabe de quê? De pregar o evangelho a todas as pessoas.
a todas as criaturas, falar do amor de Deus, falar que Deus transforma, falar que Deus pode transformar, que Deus pode modificar, que Jesus ama aquela pessoa, independente daquela pessoa tenha feito algo errado, tá certo, crianças? Então, que Jesus abençoe vocês, que Jesus dê uma semana para vocês maravilhosa, na presença de Deus, tá? Que vocês possam ficar na presença de Deus, tá, crianças? E logo mais, em breve, a gente vai estar novamente reunidos na igreja, tá? Ouvindo mais e mais a palavra de Jesus, tá certo, crianças? Que a gente nunca deixe de orar, que a gente possa orar pelos enfermos, para aquelas pessoas que estão nos hospitais, que estão no leito, tá, crianças? Que Jesus abençoe a vida de todos nós. Muito obrigada por você ter prestado atenção, tá certo, na lição de hoje, e que Jesus abençoe vocês. E que a gente nunca deixe de orar. Um beijão da tia para vocês, tá? Beijo, fique com Deus e assistam, quem puder, assista o culto online da igreja, tá? Da Igreja Presbiteriana do Barro, tá? E chame o pai de vocês também para assistir, para ouvir a palavra de Deus. Beijo e até breve.